Cristo ressurgiu. Pois bem, e é este Cristo ressurreto que nos convida a viver uma vida transformada, viver uma vida também como agentes de transformação neste nosso mundo, que foi por Ele transformado quando Ele não só se fez carne, mas também e principalmente quando Ele ascendeu dos mortos. Que nós sejamos esses agentes de Cristo Jesus, que nós sejamos essas pessoas preparadas realmente para viver de modo diferente neste nosso mundo transformado por Ele e que precisa continuar sendo transformado pela sua igreja até que Ele venha para definitivamente redimir toda a sua criação. Bem, mas para que nós façamos isso, para que isso seja possível, nós precisamos empreender uma luta pela paz deste nosso mundo. E precisamos estar conscientes de que os transformados em seu caráter são necessariamente pacificadores, conforme nos diz Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Este é um texto, é um daqueles clássicos textos de discipulado que a gente geralmente orienta, aconselha os nossos discípulos, né, aqueles que estão iniciando a sua caminhada de fé. Nós os orientamos, nós estimulamos que eles tenham estes textos aí decorados em mente. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. Veja comigo aí o que é que diz. Você pode ler junto na sua casa aí também. Hebreus 12, 14, onde diz assim as Escrituras: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Certo? Parece que o autor da Epístola aos Hebreus vê uma correlação, ou uma relação de proximidade, pelo menos, entre esses dois grandes temas da vida cristã, que são a paz e a santificação. Nós vamos tentar pensar aqui hoje um pouco sobre como esses dois grandes, essas duas grandes esferas da vida cristã se relacionam, né, entre si. Precisamos primeiro saber que a paz é um anseio do coração do homem. Todo homem busca pela paz. O ser humano empreende essa busca pela paz desde sempre. O coração do homem, a partir da queda, né, desde o Éden, o coração do homem é um coração que não tem paz em si mesmo. É um coração que vive em constante conflito consigo, conflito com os outros, né, com o seu semelhante, conflito com o próprio Criador, conflitos com a criação, com o ambiente onde ele vive. Então o homem não é mais um homem pacífico, ou não é mais um homem que naturalmente experimenta a paz, infelizmente. Então ele anseia, mas ele anseia por isso, porque nós sabemos que um estado ideal para se viver, né, é um estado realmente de paz. Nós precisamos disso. Então, por isso o homem está sempre ansiando por isso, está sempre buscando por essa paz. O coração do homem está sempre ansioso por encontrar paz, né, consigo, com o seu semelhante, com o seu Criador, com Deus, ou entre aspas, com o sagrado, né, como se usa. Essa expressão é muito usada no ambiente da ciência da religião, né, o sagrado, né, uma expressão mais genérica. Nós falamos Deus triuno, diríamos nós cristãos. Quando nós temos paz com Deus, nós nos livramos das angústias e inquietações da alma. Isso é um fato também. Essa é a resposta que o cristianismo tem para lidar com essa questão. A paz é um anseio do coração do homem, e essa paz é algo que, quando nós encontramos, então nós automaticamente ficamos livres de angústias e inquietações dentro da nossa alma. Essas angústias e inquietações naturais que eu acabei de dizer, né, que são próprias, quando eu digo naturais, é da natureza caída do ser humano.
Mas nós precisamos saber, né, porém, qual o caminho para a verdadeira paz e como uma vida em Cristo e para Cristo nos levará a isso. Esse é o nosso objetivo hoje. Tentarmos entender e procurar saber qual é o caminho, né, para essa paz verdadeira. Né? Para isso, então, nós vamos pensar juntos sobre 3 questões relativas a este texto aqui que nós lemos. Tá bom? Então, vamos lá. Antes de tudo, eu quero que você faça um exercício, então, para mim. Nós vamos fazer uma reflexão breve aqui sobre o texto, né? Um pequeno exercício devocional aqui. Mas antes eu quero que você, por favor, faça esse favor para mim aí. Escreva nos comentários aí uma nota de 1 a 5, tá? Entre 1 e 5 você vai colocar uma nota para cada um desses quesitos aqui, tá? Vai colocar o quesito 1, paz com Deus. Coloque uma nota de 1 a 5. Você pode escrever paz com Deus e colocar a nota na frente. Depois você coloca, dá o enter aí, não publica o comentário, só dá um enterzinho e coloca o segundo item, paz dentro de si, e coloca uma nota na frente dessa paz dentro de você. Né? Você está fazendo uma autoavaliação, tá? Como estão esses quesitos? Você e sua paz com Deus, você e a paz que você tem dentro de si mesmo, e em terceiro lugar, você, né, e a paz que você tem com os outros. Uma nota de 1 a 5 para cada um desses quesitos, por favor. Publica aí para nós, por favor. Tá bom? Você vai ter uns momentinhos para fazer isso aí. Nós vamos prosseguindo, você pode ir fazendo isso também à medida que você vai acompanhando o estudo aí, não tem problema não, tá bom? Fique atento que você vai conseguir acompanhar tranquilamente. Bem, vamos relembrar o texto aqui, e depois que a gente relembrar o texto, nós vamos pensar aqui 3 questões aqui relacionadas com este texto. Tá? O texto diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É claro que nós precisamos ter paz, é necessário que tenhamos paz com todos, nosso coração anseia pela paz, nós precisamos aprender a paz, aprender a viver em paz, não é? O profeta Isaías, quando fala sobre a redenção, né, definitiva, quando ele fala dos últimos dias, uma das coisas das quais o profeta Isaías fala é justamente sobre esse aspecto. Né? Ele diz que uma das marcas do último dia, ou do dia da redenção, é que ele converterá, né, as nossas espadas, ele vai converter as nossas armas de guerra em relhas, ele vai converter em enxadas, ele vai converter em instrumentos de trabalho, como uma figura uma figura de linguagem, né, ou uma expressão ilustrativa, né, de como haverá de ser este ambiente, né, em que não haverá mais necessidade de conflitos pessoais, não aprenderão mais a guerra, esse tipo de palavra que o profeta Isaías usa, né? Porque há de ser realmente uma marca da vida redimida, né, da vida glorificada, a paz que nós viveremos, né, eternamente. Mas é necessário que a gente entenda, então, uma coisa, e até essa figura que o profeta Isaías usa, ilustra também para nós de uma maneira muito vívida essa primeira verdade que a gente precisa entender sobre a paz de fato, né? A paz bíblica. Então, lembre-se que nós estamos tratando, que nós estamos fazendo aqui uma escola bíblica dominical, né? Então, nós precisamos entender como esses conceitos funcionam dentro das Escrituras e precisamos saber, inclusive, que dentro do contexto bíblico, a maioria dos conceitos que a gente conhece de escola, do ambiente secular, raramente eles se encaixam com propriedade na forma como a própria Escritura fala deles. Então a paz é um desses ensinos que a gente acaba aprendendo de uma maneira que quando a gente chega na Escritura a gente vê que não é bem desse jeito não. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o mundo não pode dar a verdadeira paz. Né? Então, isso aí, inclusive, é uma expressão, é uma das falas de Jesus para os seus discípulos, traz exatamente este conteúdo. Né? Lá no finalzinho, lá no Evangelho de João, quando Jesus está para ser crucificado, uma das coisas que ele diz para os seus discípulos é justamente isso. Quando ele está dizendo, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, não fiquem com o coração turbado, né? Ou não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, não fiquem agoniados, porque veja,
eu vos dou a minha paz eu vos dou, e eu não vou a dou como o mundo dá. Né? Ele diz assim, porque Jesus não dá paz como o mundo dá? Primeiro, porque a paz que vem de Cristo Jesus é radicalmente diferente da paz que o mundo conhece, né? Daquela paz conhecida e tão enaltecida pelos cidadãos romanos, né? Até hoje muito famosa, né? A chamada Pax Romana, né? Ou o ambiente de estabilidade política, de estabilidade social, entre aspas, relativa à estabilidade promovida pelo Estado romano. Né? Então, as pessoas podiam facilmente achar que aquilo já era um estado ideal, que eles já estavam no céu e tal, que aquilo já era a coisa mais excelente que eles poderiam viver, e muitos pensavam isso. Né? Inclusive, o cidadão romano tinha grande orgulho de ser romano por isso, por causa dessa organização, por causa dessa paz que ele podia viver. Ele podia fazer viagens longas, né, pelas estradas romanas, sem correr tanto risco de sofrer violências e tal, porque o Estado romano promovia uma certa segurança para eles ao longo da viagem e tal, e isso trazia para eles um sentimento de relativa paz e estabilidade. Né? Então Jesus está dizendo, mas não é bem disso que eu estou falando, né? Jesus está dizendo para os seus discípulos, eu não dou a paz como o mundo promove. O mundo tem a ideia de que paz é necessariamente ou é simplesmente a ausência dos conflitos. O mundo tem a ideia de que estar em paz é estar em um ambiente onde você não tem desavença, onde não há desajustes, ou onde não há perturbações políticas, perturbações sociais, perturbações econômicas. Então, algumas pessoas realmente acreditam isso, algumas pessoas acreditam que vão ter paz quando tiverem o emprego dos sonhos, algumas pessoas acreditam que estarão em paz, vão estar tranquilas, né, ou vão estar pacificadas quando estiverem casados, outros, né, há quem diga inclusive aqui que acredita que só vai ter paz quando estiver divorciado, né, quando eu me separar dessa mulher, aí eu tenho paz, ou quando eu me separar desse homem eu vou ter paz, finalmente eu vou ter paz no coração. É possível, né? Mas dependendo da situação, tá? Cada caso é um caso, eu não quero entrar neste mérito aqui, só o que eu estou dizendo é que ter essas opiniões, ou ter essas questões como suporte fundamental para o que você considera que há de ser paz de fato, é algo muito perigoso. Porque o mundo não pode dar a verdadeira paz. Né? A verdadeira paz não está no casamento e nem na ausência dele. A verdadeira paz não está no ter um trabalho ou não ter um trabalho. A verdadeira paz não está em ter dinheiro ou não ter dinheiro. A verdadeira paz não está no fato de não termos conflitos. A verdadeira paz se encontra em uma coisa especificamente que a Escritura diz. Né? A verdadeira paz se encontra no fato de um homem pecador encontrar-se com Cristo Jesus, receber Cristo Jesus como o seu justificador, como o autor da sua justiça para com Deus, e agora sim justificado, como diz a Escritura, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. É isto que é a verdadeira paz. A verdadeira paz, então, é o fruto de uma vida justificada pela morte de Cristo na cruz do Calvário. É disso que Cristo Jesus está falando com os seus discípulos. Por isso ele fala antes de ir à cruz. Quando ele está encaminhando para a cruz, ele diz aos seus discípulos, eu vos dou a minha paz vos dou. Qual paz é esta, Senhor? É aquela paz que o mundo não pode dar. Porque é paz com Deus, é paz com aquele que é o vingador, né? Com aquele que haverá de procurar, de tomar dos homens contas, né? De tomar contas, de buscar, de requerer contas, na verdade, dos homens quanto aos seus pecados. Então, é por isso que o mundo não pode dar, porque o mundo não pode redimir. O mundo não pode oferecer justificação. E é somente pela justificação que só Cristo oferece na cruz do Calvário que o homem pode ter paz de fato. Paz com Deus. Você
pode estar em paz agora com a sua vida da forma como você acha que ela está. Você pode dizer, agora eu estou em paz, agora eu estou tranquilo, mas de repente, essa pretensa paz que você diz que está desfrutando, é uma paz que é fruto justamente do pecado, ou de uma escolha, ou de um posicionamento que coloca você em conflito direto com Deus. Então você tem uma paz que é falsa, uma paz que é fictícia. É possível que o mundo viva uma paz que não é verdadeira. Na verdade, o mundo só oferece paz que é falsa, porque a verdadeira paz só Cristo pode dar. É paz entre o homem e Deus. É a pacificação entre o homem pecador e o Deus justiceiro. Um Deus que é a justiça perfeita, que demanda, que exige, perfeição das suas criaturas. Não dá para viver em paz com este Deus se não for por meio de Cristo Jesus. O mundo não pode dar esta paz, porque o mundo não pode mediar a justiça entre você e Deus. Não pode ser o doador da justiça para você. Só Cristo pode fazer isso. Outra coisa que nós precisamos entender. Essa paz que nós temos num estado ideal, acabamos de falar dela, que é fruto da justificação, do homem com Deus, é algo que precisa ser também desenvolvido na vida cristã. É algo que precisa ser, como diz o autor da Epístola aos Hebreus, seguir a paz com todos, ou seja, algo que precisa ser perseguido, que precisa ser desenvolvido, que precisa ser estabelecido dia após dia, que precisa ser realmente promovido, que precisa ser patrocinado, que precisa ser cativado. Você tem a responsabilidade de promover na sua vida, através da sua vida, nos ambientes onde você for plantado, for colocado pela vontade de Deus, porque você é cristão, você está ciente de que você é vocacionado pelo Senhor para estar nos lugares onde você está, para viver nos ambientes onde você vive, para exercer as funções que você vem exercendo. Tudo isso é uma vocação, é um chamado. Deus chama os seus para fazer a vontade dele sempre, para glorificá-lo sempre. Então, se você tem essa consciência de que o homem justificado é o homem que foi vocacionado por Deus para o exercício de um certo mistério, de uma certa função neste mundo, então você precisa saber que uma das principais funções da igreja é ser agente de pacificação nesse mundo, ser agente o agente que vai levar esta paz ao mundo que não conhece essa paz. E você é esta igreja. Você precisa perseguir essa paz. Você precisa perseguir paz e santificação. Você precisa produzir um ambiente saudável onde você for colocado. Você precisa fazer com que a sua vida seja um luzeiro da glória de Deus. Fazer com que as pessoas possam dar testemunhos, especialmente os incrédulos, dar testemunho de que conviver com você é algo muito bom, é algo realmente que transforma. As pessoas precisam realmente dizer que quando estão próximos de nós, quando estão convivendo conosco, elas se sentem seguras, elas se sentem em paz. Essas pessoas, e que esse sentimento não seja algo falsificado, falseado, que seja algo verdadeiro, porque brota realmente de uma alma, de um coração que foi alcançado pelo Senhor Jesus, que foi justificado pelo sangue de Jesus, ou pelos méritos de Cristo Jesus, aquele que foi crucificado em favor da sua vida. Você precisa perseguir isso. O apóstolo Paulo, quando escreve para os nossos irmãos romanos, escrevendo aos romanos, lá no capítulo de número 12 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo fala sobre isso, aos irmãos de Roma. Quando ele diz aqui, eu vou encontrar aqui, vou ler para você, o apóstolo Paulo falando aos nossos irmãos romanos aqui, no capítulo de número 12, Romanos capítulo 12 aqui, 12, 18, vou ler o 17 e 18 para você. Ele diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós,
tende paz com todos os homens. Veja que o apóstolo Paulo está falando até o limite máximo, né, daquilo que depender de você. Nós sabemos que a paz, por isso estou dizendo que a paz, nós falamos aqui, a paz não é necessariamente apenas estar num ambiente onde não há conflito, porque muitas vezes o conflito não depende de nós, o conflito não é gerado por nós e nem deveria, nem pode ser produzido por nós, né? Porque nós somos aqueles que estão sempre seguindo a paz, estão perseguindo a paz, ótimo, mas às vezes ao nosso redor tem pessoas que estão perseguindo a guerra, que estão buscando a guerra, buscando conflito. Tá certo, nós não temos controle sobre isso, mas Paulo diz, estamos conscientes de que nós não temos controle sobre isso, mas isso não pode ser pretexto para que nós não ofereçamos a paz sempre. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não é? Você não pode ser nunca o agente do conflito. Você tem que ser sempre o agente pacificador. Você tem que perseguir esta paz e perseguir uma vida de pureza e de santificação, não é? Como Paulo diz aqui, não é? Fazendo o bem a todos, não é? Oferecendo sempre a sua vida como instrumento, né, de purificação do ambiente, do lugar onde você está. A sua própria vida deve ser este testemunho, deve ser este estímulo para aqueles que estão ao seu redor. E por fim, né, nós precisamos também pensar, né, com base ainda, tendo como orientação básica este texto de Hebreus 12, 14, né, que vale a pena a gente repetir, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, que você precisa estar consciente de que paz e caminhos retos são duas esferas necessariamente unidas de uma mesma vida cristã, de uma caminhada cristã que precisa se desenvolver sempre tendo esses dois pilares, esses dois polos aqui também, caminhando juntos, sendo construídos juntos. Veja que o autor da Epístola aos Hebreus fala da paz e da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir, né? Prosseguir, siga o seu caminho com o Senhor, a sua caminhada com Deus, né? Sempre como um caminho reto, um caminho de retidão, um caminho de santidade, um caminho realmente de pureza, conforme diz a palavra de Deus, porque diz a Escritura que este é o caminho que nos leva realmente ao reino de Deus, é o caminho que nos leva para junto de Deus, que nos aproxima de Deus. Né? Na verdade, o autor da Epístola aos Hebreus chega ao extremo de dizer que sem esta santificação, sem esta vida reta, essa vida santa diante do Senhor, ninguém verá ao Senhor, ninguém verá a Deus. É imprescindível, é fundamental, é inegociável que o homem de Deus seja um homem santo, seja um homem cuja vida seja uma vida reta, né? É uma vida lisa, realmente é uma vida imaculada, porque diz as Escrituras, diz o Senhor, sem esta vida, sem esta consciência, ninguém verá a Deus. Aí você diz, mas tudo bem, a teologia reformada mesmo afirma isso, com base nas Escrituras, obviamente, porque a Escritura dizem isso, né? Também, mas quando nós morrermos, o Senhor haverá de santificar a sua igreja e de que no abrir e fechar de olhos seremos plenamente santificados e estaremos diante do Senhor, né? Sim, isso é verdade, mas isso não pode ser jamais para você uma desculpa para que você viva uma vida desleixada, né? Você tem que viver uma vida realmente santificada, uma vida reta, né? Uma vida que expressa essa esperança, uma vida que manifesta para aqueles que estão ao seu redor, com os quais você convive, que são muitas pessoas, que Deus tem te dado a oportunidade de conviver com elas, né? Que elas vejam que você é alguém que já está trazendo para esta vida, para este momento aqui, a realidade que você viverá de modo perfeito na glória com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe ricamente e dê a você essa capacidade de viver uma vida reta, de viver uma vida em paz, porque haverá de ser uma vida reta. Né? Pacificada, por quê? Porque é uma vida lisa, porque é uma vida realmente de alguém, como diz mais uma vez a Epístola aos Hebreus, alguém do qual, né, um homem e uma mulher
do qual o mundo não era digno. Essa é a nossa esperança, essa deve ser sua busca incansável. Né? Você deve perseguir este ideal sempre na sua vida cristã. Coloque nos comentários aí para nós agora 2 maneiras que você acredita que poderia te ajudar, ou ajudar os irmãos, ou ajudar você mesmo, né, a promover ou a desenvolver uma vida reta diante de Deus, tá bom? Pode colocar aí. E por fim eu quero te fazer algumas perguntas aí. Quero que você responda dentro do seu coração com toda sinceridade. Como está a sua família nesse momento? Sua família está em paz ou está em guerra? E como está a sua igreja? Mesma questão. Sua igreja está em paz? A sua igreja está em guerra? E, principalmente, seja qual for a sua resposta, qual tem sido o seu papel nesse ambiente? Você tem sido o pacificador? Ou você tem sido aquele impuro que, infelizmente, aproveita todas as oportunidades que tem para promover o distúrbio, para promover a desavença, né? Para desestabilizar a paz da sua igreja, né? Da sua família. Muitas vezes as pessoas dizem que a sua família está uma bagunça, que dentro da sua casa ele não tem paz, que ele só vive conflito, mas às vezes você mesmo tem sido o agente para produzir esta guerra, para produzir esse conflito dentro da sua casa. Mas você diz que a sua igreja não está bem, que a sua igreja não está andando bem, que a sua igreja é um conflito atrás do outro, mas você mesmo é alguém que está constantemente envolvido nos conflitos da sua igreja. Está constantemente promovendo pequenos ou grandes desajustes, né, na paz da sua igreja. Pense sobre isso. Ore a respeito disso. Que Deus faça de você um instrumento de paz, de santificação, sem a qual nem eu nem você veremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Tu és o nosso Deus forte, este Deus a quem a nossa alma anseia. Que o Senhor, em nome de Jesus, transforme de fato o nosso caráter. Faz de nós, ó Deus, agentes de pacificação. Produz, ó Deus, em nós realmente o ímpeto, o desejo realmente de vivermos para a glória do Seu nome. De vivermos uma vida reta, uma vida santa, uma vida justa. E que assim, Senhor, nós possamos glorificar o Seu nome, nós sejamos, ó Deus, realmente agentes de pacificação das nossas famílias, nosso trabalho, nosso ambiente onde nós estudamos, na nossa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Transforma a nossa vida, nosso caráter. Faz de nós, ó Deus, instrumentos da sua graça, da sua misericórdia, da paz que vem do Senhor sobre este mundo que tanto precisa viver em paz. Faz de nós, ó Deus, modelos de vida santa e reta. Ó Deus, por meio da esperança que nós temos de vivermos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós choramos. Amém.